Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Ozoler e hoje a gente vai tratar de uma lei muito importante, Decreto 1601 de 2021, que trata sobre a organização da Polícia Militar de Santa Catarina. Sem muito migué, nós vamos começar rápido porque tem muito conteúdo. Vem aqui comigo para a tela. Primeiramente, no começo dessa lei, a gente teve algumas modificações aqui em alguns órgãos. Então a gente tem como exemplo a Academia de Polícia Militar da Trindade, a DALF, que é a Diretoria de Apoio Logístico e Finanças. A gente teve várias modificações aqui. Então, é só para te mostrar o quê? Que essa aula aqui, ela tá atualizada. Então, você fica tranquilo. Você estudando só com essa lei aqui, só com esse material, você não precisa localizar outro conteúdo, tá? E qual que é a missão da Polícia Militar de Santa Catarina? A Polícia Militar de Santa Catarina, que é força auxiliar e reserva do Exército. Anote isso aqui, porque o que vai acontecer? A banca vai falar que ela é força auxiliar do quê? Das Forças Armadas. Das Forças Armadas. Opa! Das Forças Armadas. Só que o que vai acontecer? Isso aqui vai estar certo? Vai estar certo ou vai estar errado? Isso aqui vai estar errado, tá? A Polícia Militar de Santa Catarina, ela é força auxiliar e da reserva de quem? Do Exército. Do Exército, tá? Ela não é das Forças Armadas, ela não é da Marinha e ela não é da Aeronáutica. Ela é do Exército, tá? Anota isso aí, porque é isso que a banca vai fazer, vai tentar te fazer te confundir, tá? Ela é organizada com base em hierarquia e disciplina e cabe cabe a ela a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública conforme disposição constitucional e a legislação federal, tá? Vem aqui comigo rapidinho. O que eu vou fazer? Bem isso que eu estou fazendo contigo aqui na tela. Eu vou ler a lei com você, eu vou colocar alguns aspectos, eu vou transformar ela um pouco e vou colocar os pontos importantes. Então, a primeira coisa importante que você tem que ver, a Polícia Militar de Santa Catarina, ela é força reserva e força do Exército. Não é das Forças Armadas, não é da Marinha, não é da Aeronáutica, não é de nada. Ela é força, reserva e auxiliar do Exército, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque a banca vai tentar te confundir, tá? Volta aqui comigo ali para a tela e a gente vai seguindo. Quais são as competências da Polícia Militar de Santa Catarina? Eu não tenho muito o que fazer aqui, porque eu tenho que trabalhar com você todas as competências, porque a banca ela pode cobrar nesse formato e ela pode fazer diversas questões aqui. Então eu tenho que tratar com você todas as competências. Então a primeira, planejar, coordenar, dirigir a execução da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, tá? Esse aqui, se eu fosse te dizer, é uma das principais missões, competências da Polícia Militar de Santa Catarina, tá? Próximo, executar com exclusividade, lembra, em concurso público, quando você tem esses tipos de palavras, exclusividade, salvo, privativamente, cara, é uma questão potencial de prova, tá? Ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo uniformizado, planejado pela autoridade competente a fim de assegurar o quê? O cumprimento da lei, a preservação da ordem pública e os exercícios de poderes constituídos. Próximo. Atuar de maneira preventiva com força de dissuasão em locais ou áreas em que haja perturbação da ordem pública em que se presuma a sua ocorrência. Também atuar de maneira repressiva em locais ou áreas em que haja perturbação de ordem pública, previamente a eventual emprego das Forças Armadas. Volta aqui para mim. Então o que? Quando você verificar certos aspectos, como por exemplo, a utilização de uniforme, claro, você tem as ressalvas ali em alguns momentos, mas quando você trabalha com utilização de uniforme, você tem que pensar que o policial militar de Santa Catarina, ele vai desempenhar a sua função uniformizado. Outra coisa que você tem que ter em mente, a gente vai tratar mais à frente, mas já vou te dar um spoiler.
você não pode utilizar o uniforme da Polícia Militar. Você não pode se fantasiar, por exemplo, eu quero me fantasiar de policial militar de Santa Catarina. Você não pode. As únicas pessoas que podem utilizar o uniforme da Polícia Militar de Santa Catarina são os policiais militares de Santa Catarina. Sejam eles praças, sejam eles oficiais. Tá? Isso aí é uma coisa muito importante. Se você tentar fazer esse tipo de brincadeira, você vai tomar. Tá? Outra coisa que eu tenho que te falar. A banca vai tentar te confundir da seguinte forma. A Polícia Militar de Santa Catarina, ela só vai agir ou de forma repreensiva ou de forma preventiva. Não, ela pode agir, ela pode atuar das duas formas. Tanto da maneira repressiva quanto da maneira preventiva. Tá? Ou um ou o outro. Ou os dois, não tem problema. Mas a banca vai tentar te confundir e vai colocar que ela só pode atuar de maneira repressiva. Não, ela pode fazer os dois. Tá? Vem aqui comigo para a tela. Próxima competência, exercer o policiamento de trânsito urbano e rodoviária no quê? Nas vias estaduais, tá? Via federal, quem vai ser responsável é a Polícia Rodoviária Federal. Executar outras ações destinadas ao cumprimento da legislação de trânsito. Outra coisa em relação à legislação de trânsito, executar a fiscalização de trânsito nos termos do disposto do inciso 3 do caput do artigo 23 da Lei Federal 9.503 de 97, que é o nosso CTB. Exercer o poder de polícia administrativa nos termos da legislação aplicável. E exercer também o poder, as atividades de polícia judiciária militar nos termos da legislação vigente. Realizar o atendimento emergencial e ser registro de modo a restaurar a ordem pública. De novo, cara, quando você pensa em Polícia Militar de Santa Catarina, e em qualquer polícia militar, lembra do quê? Da ordem pública. É a missão constitucional, inclusive, da Polícia Militar. Então, falou em ordem pública, cara, você já lembra da Polícia Militar. Não só de Santa Catarina, como de qualquer outro estado. Próximo. Realizar a produção de conhecimento sobre a criminalidade e as infrações administrativas de interesse policial militar, a fim de orientar o planejamento e a execução de suas competências. Planejar e desempenhar atividades de inteligência, isso aqui é muito importante, destinadas ao exercício de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Que nem eu te falei, cara, a ordem pública vai aparecer em vários momentos. Realizar inspeção, auditoria e correção em caráter permanente ou extraordinário no âmbito de suas competências, tá? Então, quando ele coloca essa ressalva aqui, ela limita, e a banca pode vir e ela pode tentar te confundir, que ela pode fazer em todo e qualquer aspecto, mas ela pode realizar a inspeção, a auditoria e a correção em caráter permanente ou extraordinário, mas somente no âmbito de suas competências, tá? Manifestar ou representar na esfera de sua competência, de novo, mais uma ressalva, pela suspensão de atividades que causem risco à ordem pública, mediante motivação nos termos da legislação aplicável. Suspender as atividades que causem risco eminente à ordem pública, de novo, e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Executar políticas e programas de prevenção de delito e planejar e executar as atividades de gerenciamento de crise, com vistas ao restabelecimento da ordem pública. De novo, desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mais uma. Atender à convocação. Cara, isso aqui, ó, é muito importante, inclusive de mobilização do governo federal em caso de guerra externa, tá? Ou prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção nos casos previstos na legislação em vigor. E claro, de novo, subordinando-se à força terrestre. Quando você fala de força terrestre, a gente está falando de quem? Do Exército, tá? Em outras palavras, a gente está falando do Exército. E, de novo, força reserva e subordinada ao Exército, para o emprego de suas atribuições específicas da Polícia Militar de Santa Catarina, e como participante de defesa interna e da defesa territorial. Assegurar a observância das prerrogativas relacionadas ao uso do uniforme, ó, aqui, ó, lembra que eu te falei, o spoiler? De sua bandeira, do seu brasão, dos seus distintivos e das suas insígnias,
nos termos da legislação aplicável, exercer o policiamento e a fiscalização ambiental, realizar ou requisitar pesquisas técnico-científicas e exames técnicos nos crimes militares relacionados com a competência da Polícia Judiciária Militar. Mais um. Prestar serviço de guarda, mas não é qualquer guarda, em qualquer lugar, nos poderes estaduais, no Colegiado Superior de Segurança Pública e na perícia oficial. Então, vem aqui comigo, essas são as competências da Polícia Militar de Santa Catarina, tá? Em vários momentos, eu vou colocar as competências aqui e eu vou ter que ler com vocês e acionar dessa forma que eu estou fazendo, para que você entenda que essas competências aí, elas são muito importantes e elas são muito possíveis de cair na sua prova. Por isso que eu trato dessa forma aqui, por isso que eu estou discorrendo dessa forma, tá? Então, essas são as competências da Polícia Militar de Santa Catarina. A mais importante são aquelas 3 primeiras ali. Lembra sempre da ordem pública, tá? Lembra sempre da Força Reserva do Exército. De novo, vou falar Exército, Exército e Exército, porque não é Marinha, não é Força Militar, não é Aeronáutica, é Exército, tá? A Polícia Militar de Santa Catarina é Força Reserva do Exército, tá? Lembra disso, esse ponto é muito importante, e agora a gente vai começar a trabalhar com a estrutura básica da Polícia Militar de Santa Catarina. Agora ela começa a ficar um pouco mais visual, e daí ela começa a ser menos ruim, tá? Menos ruim é a palavra-chave, tá? Vem comigo para a tela. A estrutura básica da Polícia Militar de Santa Catarina é assim. Nós temos a estrutura básica, nós temos o comando geral, os órgãos de assistência direta e imediata ao comandante-geral, os órgãos de direção setorial, os grandes comandos, os órgãos de apoio e os órgãos de execução. Essa é a estrutura básica da Polícia Militar de Santa Catarina e esse é o esqueleto que a gente vai trabalhar na aula, tá? Então a gente vai começar pelo comando geral e nós vamos seguindo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Vamos aqui. Aqui, alguns conceitos que eu tenho que trabalhar com vocês. São denominadas organizações policiais militares, OPMs, aquelas relacionadas à Polícia Militar de Santa Catarina, com denominação oficial e quadro de organização. Os policiais militares no desempenho de cargos no âmbito das organizações policiais militares serão considerados no exercício da função de polícia militar. Vem aqui comigo. O seguinte, o que isso quer dizer? Que as organizações ali, aquelas organizações, aquelas entidades que eu falei contigo naquele momento anterior, elas vão ter uma denominação oficial, tá? Quando eu falo ali comando geral, é uma nomenclatura oficial. Quando eu falo ali primeiro batalhão do Santa Catarina de Joinville, é uma denominação oficial. Outra coisa que eu tenho que falar para você, o policial militar que não está ali na rua, não tá na polícia ostensiva, por mais que ele esteja desempenhando uma função administrativa dentro dessas organizações, ele ainda está desempenhando uma função de polícia militar. Por mais que ele não esteja na pista, ele não esteja na rua, fazendo patrulhamento, fazendo policiamento ostensivo, garantindo a ordem pública, mesmo assim ele está no exercício da função de policial militar. Beleza? Vamos aqui comigo para a tela. A Polícia Militar de Santa Catarina ainda manterá o quê? De forma permanente, em conformidade com o quadro de organização, os efetivos à disposição. O quê? Aqui são órgãos que a Polícia Militar de Santa Catarina ainda vai trabalhar. E o que a gente vai fazer o quê? Aqui, ó, a Secretaria da Casa Militar, a Assessoria Militar da Secretaria do Estado de Segurança Pública, a Casa Militar da Assembleia Legislativa, a Casa Militar do Tribunal de Justiça, a Casa Militar do Ministério Público Estadual e a Assessoria Militar do Tribunal de Contas do Estado, tá? O que eu tenho que colocar de observação aqui para vocês? Você vai perceber aqui que tanto aqui, quem que vai ser o chefe dessas casas?
eu vou colocar essa observação aqui para... Na verdade, eu vou colocar aqui no quadro, que isso aqui a gente vai utilizar pra caramba. Então vem aqui comigo. Você vai ver algumas coisas na nossa lei, alguns termos, e eu vou colocar aqui para você que isso aqui vai te ajudar pra caramba. A lei ela vai falar em vários momentos, último posto. Cara, quando a lei falar último posto, o que você vai entender? Coronel. Tá? No material eu já traduzi, mas se você for pegar a lei, e você tem que pegar a lei, e você tem que ler essa lei, você vai ver aqui o último posto. Quando você lê o último posto, você lê coronel, tá? Esse é o primeiro ponto que eu tenho que colocar para vocês, porque a gente vai trabalhar muito. Então vai ter alguns esquemas aqui, eu vou fazer a tradução e eu vou tentar tirar um pouco essa dificuldade. Então, por que eu tô te falando isso? O chefe dessas casas, fora a Secretaria Executiva da Casa Militar, o chefe dessas outras organizações desculpa, é uma pessoa que tem o cargo de último posto, ou seja, o chefe da Assessoria Militar de Secretaria de Estado de Segurança Pública, obrigatoriamente, eu não vou saber quem que é, o nome da pessoa, mas eu sei que ele é um coronel, tá? O que você tem que ter ciência? O chefe, tanto da Assessoria Militar, a Casa Militar de Assembleia, a Casa Militar do Tribunal de Justiça, você não vai saber o nome da pessoa, mas o que eu consigo te garantir é o seguinte, ele vai ser um coronel, tá? Vem aqui comigo para a tela. Vamos apagar isso aqui. Então você vai ver aqui que o chefe, ele é um coronel, tá? Então, da Assessoria Militar, da Casa Militar da Assembleia Legislativa, da Casa Militar do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual e da Assessoria Militar do Tribunal de Contas, tá? Outra coisa que tem aqui, o imediato. O que é o imediato? Aqui embaixo, ó. Ele é necessariamente um major ou um tenente coronel, tá? Então lembra, um major e um tenente coronel. Outra, vou colocar aqui no quadro para você anotar junto comigo, porque isso aqui é muito importante. Então, último posto é o quê? É igual a coronel, tá? Vou abreviar aqui para a gente simplificar. E nessas organizações aqui, assessoria militar, daqui até aqui, todos os coronéis terão um imediato à sua disposição, que necessariamente precisam ser ou um major ou um coronel, tá? Outra coisa que eu tenho que colocar aqui de observação. As funções dos policiais militares, lembra que eu te falei? Por mais que elas sejam funções administrativas, elas também são funções de polícia militar, de interesse, de natureza de polícia militar, tá? Vem aqui comigo, rapidinho. Nós temos duas observações aqui que não precisa ser colocado na tela para não te confundir. Mas o que pode acontecer? Um policial militar da Polícia Militar de Santa Catarina, ele pode ser colocado à disposição de um outro órgão do governo estadual. Então vamos supor, um policial militar ele vai estar à disposição e ele vai estar trabalhando, por exemplo, no Ministério Público Estadual, no Tribunal de Contas do Estado. Ele pode? Pode. Desde que seja firmado um convênio, uma parceria com o órgão, tá? Outra coisa, o governador, o senhor governador do estado, ele pode colocar o policial militar à disposição de outra esfera, inclusive à disposição do governo federal, tá? Ele tem que declarar, tem que motivar, mas ainda assim, o policial militar que foi posto à disposição, colocado lá para trabalhar em outro local, ele ainda vai exercer uma função de natureza de polícia militar, tá? Então, ainda vai desempenhar as funções de natureza de polícia militar, tá? Com essas duas observações, a gente já meio que mata esse primeiro momento da estrutura básica, tá? Vem ali comigo na tela.
Então, matamos essas questões aqui e vamos para o próximo item. Aqui, ó, agora a gente começa a trabalhar essa organização. O primeiro que a gente vai trabalhar é o comando geral, tá? Essa é a disposição, é que nem eu te falei. Na lei é texto. Então eu tentei trazer para vocês uma organização um pouco mais visual para que fique essa aula um pouco menos desagradável, tá? Primeira observação aqui, o comandante geral necessariamente tem que ser um oficial do último posto. Que é quem? Quem? Conta pra mim. É um coronel. A mesma coisa serve para o subcomandante geral. Ele tem que ser um coronel. Mesma coisa para o Estado-Maior-Geral e para a ajudância geral. Aqui as comissões e assessorias, elas são uma organização sui generis e a gente vai trabalhar elas em específico um pouco mais à frente, tá? Mas aqui, quem é o comandante? Aqui, deixa eu abreviar para você. Comandante geral. Qual que é a função dele? Então, ele é nomeado. Primeira coisa que você tem que colocar. Ele chega até lá como? Ele é nomeado pelo chefe do Poder Executivo, tá? Então, ele é nomeado pelo governador. Então, é o governador do estado de Santa Catarina que vai nomear o comandante geral. Então, você tem uma soma de requisitos. Então, ele tem que ser um coronel e ele também tem que ser nomeado pelo governador. E qual é a função dele? Qual é a função do comandante geral? A função é o quê? Comandar, administrar o emprego da corporação, tá? Então ele, claro, da corporação. Claro, é uma descrição genérica? É uma descrição genérica. Aqui ele coloca também daí ele coloca aqui, e ele é auxiliado também. Aí, pelos órgãos de direção, apoio e execução. A gente vai trabalhar cada um desses no decorrer da nossa aula, tá? Mas primeiramente você tem que saber esse tipo de coisa. Nesse momento, era isso que eu tinha passar para você. Você pensa no que eu coloquei ali, você precisa saber desses conceitos, são muito importantes, tá? Então, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, e vem comigo, vem com a Facom, e um beijo, até a próxima.